serviço de anestesia de um hospital é muito mais do que simplesmente fazer o paciente dormir durante uma cirurgia. Trata-se de uma estrutura organizada e essencial para garantir a segurança e o bem-estar dos pacientes antes, durante e após qualquer procedimento. O serviço é o responsável por todas as anestesias realizadas no hospital, incluindo cirurgias, exames que exigem sedação e atendimento em áreas críticas. A equipe é formada principalmente por médicos anestesiologistas, profissionais de enfermagem especializados e outros colaboradores que atuam de forma integrada com os cirurgiões, intensivistas e diferentes setores do hospital. Todo esse trabalho segue protocolos rigorosos para assegurar qualidade, eficiência e rapidez no atendimento. Além da assistência direta ao paciente, o serviço de anestesia desempenha importante papel na organização hospitalar. Participa do planejamento do centro cirúrgico, ajudando a otimizar horários, reduzir atrasos e garantir o funcionamento adequado das salas operatórias. Em hospitais de maior complexidade, como o da Beneficência Portuguesa de São José do Rio Preto, são necessários plantões permanentes e profissionais preparados para atender, desde procedimentos simples até emergências graves. O programa de Medicina e Ciência de hoje tem a grata satisfação de contar com a presença dos médicos do Serviço de Anestesiologia de Rio Preto, responsável pelo setor do Hospital Beneficência Portuguesa. O programa Medicina e Ciência hoje tem a grata satisfação de estar com a equipe de anestesia, o Serviço de Anestesia de Rio Preto, que é o responsável pelo que acontece dentro da Beneficência Portuguesa de Rio Preto. Nós temos a grata satisfação de ter presente à minha direita o Dr. João Luiz Bassan Faria e o Dr. Roberto Wagner Banzato. À minha esquerda, o Dr. Jerônimo Delarco Júnior e o Dr. Odilar Paiva Filho. Como foi colocado na sinopse do programa, nós vamos discutir aspectos relacionados à anestesia. Anestesia não é fazer o paciente dormir somente. Tem muito mais aspectos, como vocês viram na apresentação inicial. Eu gostaria nessa fase, nesse primeiro bloco, que as pessoas se apresentassem, discutissem basicamente os aspectos relacionados à anestesia. Inicialmente, o Dr. João Luiz Bassan, que é o chefe do serviço atualmente, vai expor sobre isto que nós falamos. Bom dia a todos. João Luiz Bassan Faria, como já foi apresentado, eu sou anestesiologista, com formação no Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo. Fui convidado em 1978 para integrar o grupo do SARP em São José do Rio Preto. Tá? Chegamos aqui e, na época, era o maior serviço da cidade. O HB estava iniciando ainda, estava engatinhando o hospital de base com a Faculdade de Medicina local hoje, e nós iniciamos o trabalho, era na Santa Casa São José do Rio Preto e Beneficência Portuguesa. O início do SARP na Beneficência foi nos anos 60, tá? Nós chegamos em 78. Tinha uma grande equipe já na época, Dr. Edson Gomes, Ítalo Bozola, Leonardo Sadeu Grosser, Amélia Morita, Antônio Sérgio Balbino, e nós viemos aqui para acrescentar. Nós chegamos um grupo bacana, uma turma de jovens, tá? E na época, né? E trabalhar nesses hospitais. A medicina em Rio Preto ainda estava despontando, tá? Nós já temos grandes serviços aqui de cardiologia, Dr. Braille, IMC, faziam grandes cirurgias através da Santa Casa, Dr. Oscar Barros Serradória, pessoas expoentes, e nós prestávamos atendimento para esses serviços, tá? Então, na Beneficência foi um início
muito bacana, porque nós começamos, o grupo da anestesia do SARP começou junto com a fundação da Beneficência Portuguesa, onde vem até hoje. Quer dizer, começou nos anos 60 e está até nos tempos atuais. Muito bom. Vamos passar um pouco agora. Doutor Jerônimo, ao lado, vamos fazer um programa bastante tranquilo e, ao mesmo tempo, que todos tenham a oportunidade de colocar as suas ideias e, ao mesmo tempo, abrir oportunidade aos telespectadores de poder fazer questões, perguntas. Doutor Jerônimo, gostaria que eu falasse alguma coisa. Bom dia a todos. Meu nome é Jerônimo Del Arco Júnior, tenho 35 anos de formado em medicina, sendo que desses 33 dentro da anestesia. No SARP, eu estou desde 2003, convidado pelo Dr. Faria, Dr. Roberto, Dr. Odilar, para fazer parte do grupo, e onde eu estava no hospital de base antes. E foi um ganho muito grande eu ter vindo para a Beneficência Portuguesa, que é um hospital de referência, um hospital que oferece, né, a nós todas as condições possíveis para se trabalhar, e o serviço de anestesia Rio Preto, com uma equipe maravilhosa, profissionais de grande experiência, de grande, né, vividos, né, com grandes cirurgias, com grandes procedimentos. Então foi uma satisfação muito grande ter sido convidado para fazer parte do grupo. Muito bom. Nós temos 4 presentes, mas o serviço de anestesia de Rio Preto, que atende a Beneficência Portuguesa, é composto de 13 profissionais, mostrando a necessidade de um grande número de pessoas. Doutor Odilar Paiva, coloque a sua colocação, já que ficamos um pouco após o doutor Jerônimo. Você quer colocar algum aspecto relacionado à sua atuação? Só para me apresentar, eu vim para Beneficência Portuguesa em 95, a convite do Dr. Braille, para ficar exclusivamente com a cirurgia cardíaca. Fiquei de 95 até 2002, exclusivamente com a cirurgia cardíaca. Em 2002 fui absorvido pelo Serviço de Anestesia Rio Preto, pelo SARP, a convite do Dr. Barreto, do Faria, e estou aqui junto ao SARP desde então. Eu e o Jerônimo fomos residentes na mesma época. O Jerônimo era um ano antes de mim. Ele foi meu preceptor lá na FAMEP. Eu formei em 92 na FAMEP, fiz residência na própria FAMEP. Depois fui para Botucatu, para a Unesp em Botucatu, para a Faculdade de Medicina de Botucatu, para fazer mestrado e doutorado, que eu concluí em 2001. Né? E sempre com o apoio dos meus colegas aqui do SARP, que quando eu fui absorvido pelo grupo, eu estava ainda durante a pós-graduação em Botucatu, e eles me ofereceram muito apoio para que eu continuasse e concluísse a pós-graduação lá. E o SARP, a Beneficência Portuguesa, me oferece a oportunidade de pôr em prática tudo que eu aprendi nesses anos todos, porque dentro do Hospital Beneficência Portuguesa a gente pratica anestesia para todas as especialidades médicas, inclusive o que há de mais moderno e de ponta hoje, que são as cirurgias robóticas, cirurgias videolaparoscópicas, neurocirurgias por estereotaxia, tudo é praticado dentro da Beneficência. Né? Na cirurgia cardíaca, que é o campo onde eu mais trabalho, a gente tem feito bastante essas válvulas transcatéter, então a gente consegue praticar anestesia em todas as especialidades usando o que há de mais moderno. Isso para a gente é um benefício enorme, porque denota o quanto o hospital está alinhado com o futuro, com o que há de mais moderno, com o que há de mais seguro. Então, isso para a gente tem sido uma honra, um prazer, muito bom trabalhar assim, né? Muito bom, doutor Odilar. Agora, nós temos também aqui a presença do doutor Roberto Wagner Banzato, que vai se apresentar. E já o doutor Odilar deu alguns aspectos importantes, que dentro da própria anestesia existem habilidades de alguns dos profissionais que são mais localizados para algumas áreas. Muito bom. Doutor Roberto, se apresente e diga as suas atuações que são feitas mais dentro do grupo de anestesia de sua parte. Obrigado, doutor Milton. Prazer estar aqui.
Eu me chamo Roberto, sou formado há 30 anos, completo 30 anos de formado esse ano, e atuo desde 99 aqui na Beneficência Portuguesa. Sou formado pelo Hospital de Base, tanto na faculdade quanto na residência. Fiz residência aqui no HB também. Tive a oportunidade de trabalhar com o Dr. Jerônimo, o Dr. Odilar, na época da faculdade. Eles foram preceptores, trabalhamos juntos. E em 99, quando terminei a residência, o Dr. Odilar e o Dr. Domingo Braille me convidaram para trabalhar junto com eles na cirurgia cardíaca aqui da Beneficência Portuguesa. Tive esse privilégio de poder trabalhar com essas pessoas. E no meio do caminho, em 2002, fui convidado também, por indicação do Dr. Odilar e também do Serviço de Anestesia Rio Preto, a incorporar o grupo, que para mim foi uma grata satisfação. Pude, desde então, atuar aqui na Beneficência Portuguesa em todas as áreas, não só na cirurgia cardíaca. Como bem disse o Dr. Odilar, são várias frentes, desde cirurgia pediátrica, tudo que tem de mais moderno hoje vem sendo praticado aqui, tanto o uso de drogas, as drogas mais modernas que estão sendo lançadas, nós já podemos utilizar aqui. Me lembro bem, desde 1999, quando chegou no Brasil a dexmedetomidina, nós fomos pioneiros no seu uso em cirurgia cardíaca, assim como o sevoflurano, que é um outro tipo de anestésico. E fazemos parte dessa equipe que, na verdade, é uma grande família, que a gente passa a maior parte do nosso tempo juntos. E, para mim, foi um privilégio, uma satisfação enorme ter podido fazer parte, até hoje, desse grupo, que, para mim, é uma honra enorme. Bem, como devem perceber, e foi colocado por vários dos que antecederam, que foram apresentados, a cirurgia cardíaca foi uma situação que foi discutida. Eu gostaria que vocês colocassem esse aspecto relacionado à cirurgia cardíaca, já que foi levantado. Claro que depois nós temos num outro bloco discussões relacionadas ao que deve ser feito, o protocolo seguro de anestesia. Vamos colocar. A cirurgia cardíaca é muito importante na Beneficência Portuguesa? É importantíssimo, tá? Como já mencionado, o Dr. Braille teve uma formação também na HC, em São Paulo, e na época do Adib Jatene, quiseram que ele ficasse por lá. Mas ele falou, não, eu quero montar um serviço de cardiologia, de cirurgia cardíaca em São José do Rio Preto. E ele, com o pioneirismo dele, com a capacidade intelectual dele, com a formação fantástica que ele tinha, ele veio para Rio Preto e inventou o serviço de cirurgia cardíaca aqui em São José do Rio Preto. Criou o IMC. É verdade que foi o primeiro do interior do estado de São Paulo? Eu acredito que tenha sido o primeiro do interior de São Paulo, tenha sido do Braille. E ele foi pioneiro nisso, e ficou acabando sendo uma referência nacional o serviço prestado pelo IMC na época, tá? Assim como o Odilar, o Roberto e também o Jerônimo, que tiveram uma experiência muito grande, o Odilar e o Roberto até hoje continuam prestando na cardíaca. Eu fui um dos primeiros a assumir aqui na Beneficência Portuguesa e fiquei durante 5 anos fazendo anestesia exclusivamente para a cirurgia cardíaca, num tempo onde as coisas eram muito difíceis. Hoje a tecnologia ajudou muito, a gente vai falar mais para frente alguma coisa, mas no passado era um pouco mais assim, começando. Então você fazia o tratamento, tudo, como é que você tocava as drogas que nós tínhamos, sabe? O Braille acabou criando até a Braille Biomédica aí, fazendo o primeiro aparelho deles aqui de circulação extracorpórea. Então foi um pioneirismo fantástico. E o Braille desbravou isso aqui pelo interior com reconhecimento nacional e internacional. Tá? Então quer dizer que é uma referência nacional. Sim. Gostaria... coloca um pouco, já que você falou anteriormente, Odilar, sobre os aspectos da cirurgia cardíaca. É uma referência? É uma referência. A Dr. Domingo Braille não só foi uma referência no Brasil, mas também foi uma referência fora do Brasil, internacionalmente reconhecido, né? E ele deixou um legado que hoje, esse legado, ele é contínuo com o Dr. João Carlos Leal, é contínuo, e foi uma escola, na verdade, né?
bem oportuno esse assunto, porque o programa é Medicina e Ciência, e o Dr. Braille não fazia só medicina, ele fazia ciência. Aliás, ele era muito mais cientista do que médico até. Então, assim, muitas pessoas conhecem o lado médico dele, mas não conhecem o lado cientista dele. E quem conviveu com ele teve a oportunidade de conhecer essas duas faces dele, tanto a face médica quanto a face homem de ciência. E isso foi muito bom, porque para nós foi uma escola, nós aprendemos com isso a fazer medicina e ciência. E fazendo medicina, entendendo que a medicina é fruto da ciência, que você precisa das duas coisas caminhando juntas para você melhorar o seu trabalho, melhorar o resultado do seu trabalho. Então isso foi muito bom, para a gente foi um privilégio, foi muito bom ter trabalhado dessa forma. E acabou que nós trouxemos isso para dentro do SARP. Hoje a Beneficência Portuguesa tem a residência médica, o SARP presta assistência a esses residentes, a gente continua praticando uma medicina de ponta, a gente dá muito lado muita importância para esse lado de ciência, tanto que a gente tem dentro do nosso serviço várias pessoas que são muito apegadas à ciência, como a doutora Roseli, a doutora Marília, né? Esse ponto é muito importante, porque foi uma coisa que nós herdamos dele, herdamos da cirurgia cardíaca, do Dr. Domingo Braille, de toda essa gama de fatores que acabou nos trazendo para isso. Foi muito bom. O senhor concorda com tudo isso? Quer colocar alguma coisa a mais, Roberto? Perfeito, não, exatamente isso. Nós, com a oportunidade que tivemos de trabalhar com o Dr. Braille, isso é uma honra, né? Conseguimos herdar toda essa veia, né? Essa veia cientista. E transportamos muito dos protocolos, muito das orientações. Inclusive, recentemente estava comentando a respeito disso com alguns dos colegas, recentemente no centro cirúrgico. Uma das coisas que eu aprendi com o Dr. Braille, ele como grande cientista e criador de vários aparelhos, tecnologias para a medicina, ele sempre tinha uma humildade de sentar com quem ele criava os aparelhos e ele sentava com quem os utilizava para perguntar o que achava, o que poderia modificar, o que poderia melhorar. Então são situações que realmente isso nos enriqueceu e nos trouxe muita possibilidade de utilizar no nosso dia a dia, na nossa vida, né? Eu realmente me considero uma pessoa muito privilegiada por ter participado de tudo isso. Só mais uma questão, antes de ter um pequeno intervalo, ao Dr. Jerônimo. Anestesia só dentro do centro cirúrgico? Não, a anestesia começa aqui, nesse consultório, né, na avaliação pré-anestésica. E depois, né, o paciente é revisado, a gente solicita exames, analisa as condições do paciente, analisa o estado físico do paciente. A partir daí, ele é liberado, né, para começar a cirurgia. E então a anestesia ela começa muito antes, né, no centro cirúrgico. Ela começa aqui com a gente, nesse consultório. Muito bom. Como vocês observaram, telespectadores, temos muito a discutir em relação à anestesia. Nós temos aspectos extremamente importantes que devem ser colocados a todos os telespectadores. Voltamos dentro de poucos instantes. A anestesia é considerada uma das maiores revoluções na medicina moderna. Antes do seu desenvolvimento, realizar uma cirurgia significava enfrentar dor intensa, sofrimento extremo e procedimentos rápidos, muitas vezes limitados pela resistência física do paciente. Durante séculos, álcool, ervas, ópio e métodos rudimentares foram utilizados na tentativa de reduzir a dor, porém com resultados limitados e alto risco. A grande transformação ocorreu em meados do século XIX, quando o uso do éter e, posteriormente, do clorofórmio permitiu cirurgias mais longas e complexas.
A partir desse momento, a medicina mudou radicalmente. Procedimentos antes impossíveis passaram a ser realizados, abrindo caminho para transplantes, cirurgias cardíacas, neurocirurgias e inúmeras intervenções que salvariam milhões de vidas. Ao longo do século XX, a anestesia evoluiu de forma extraordinária. Surgiram medicamentos mais seguros, aparelhos de monitorização, ventiladores mecânicos, técnicas regionais, anestesia pediátrica, obstétrica e cuidados intensivos. O anestesiologista deixou de ser apenas o profissional que administra medicamentos e passou a ser especialista em fisiologia, monitorização, dor, terapia intensiva e medicina perioperatória. Nos tempos atuais, a anestesia moderna é altamente tecnológica. Monitorização contínua da função cardíaca, respiratória e cerebral, ultrassom para bloqueios anestésicos, bombas de infusão computadorizadas e protocolos rígidos de segurança reduziram significativamente complicações e mortalidade. Hoje, procedimentos extremamente complexos podem ser realizados com maior previsibilidade e segurança. A tendência atual também é tornar a anestesia mais personalizada. Características individuais, idade, doenças pré-existentes, genética, tipo de cirurgia e até marcadores biológicos passam a influenciar a escolha dos medicamentos e técnicas a serem utilizadas. Além disso, estratégias multimodais reduzem o uso excessivo de opioides, melhoram o controle da dor e aceleram a recuperação. O futuro da anestesia aponta para a integração crescente com inteligência artificial, robótica e medicina preditiva. Sistemas inteligentes poderão auxiliar no ajuste automático de medicamentos, prever complicações antes que aconteçam e individualizar tratamentos em tempo real. Monitorização não invasiva, mais sofisticada, anestesia guiada por biomarcadores, realidade aumentada e a expansão da telemedicina perioperatória também fazem parte desse cenário. Ao mesmo tempo, novos desafios surgem. Envelhecimento da população, pacientes cada vez mais complexos, aumento das cirurgias minimamente invasivas e necessidade de maior eficiência hospitalar. Nesse contexto, o anestesista moderno torna-se cada vez mais um gestor da segurança do paciente e do cuidado perioperatório integral. A história da anestesia mostra uma evolução contínua. Saiu da luta contra a dor, tornou-se uma ciência de alta precisão e caminha para um futuro cada vez mais digital, personalizado e seguro. Compreender essa trajetória é entender como a medicina moderna conseguiu transformar procedimentos antes impensáveis em tratamentos rotineiros capazes de prolongar e salvar vidas. O programa de Medicina e Ciência está de volta. Hoje temos a grata satisfação de discutir anestesia, com a equipe de anestesia que atende o Hospital Beneficência Portuguesa de São José do Rio Preto. Uma das coisas importantes que vamos colocar para serem discutidos e apresentados, o que é protocolo seguro em anestesia e cirurgia? Por favor, doutor Faria. O protocolo seguro já começou no passado
quando nós fazíamos umas avaliações pré-anestésicas em pacientes internados pré-cirurgia. E a gente tinha a oportunidade de examinar o paciente no leito, tudo mais, para ver tudo sobre a vida do paciente. Comorbidades dele, o que tinha de doenças prévias, medicações que ele estava usando, orientar quanto a jejum e tudo mais. Houve um problema em termos de convênios, começou com a Unimed São José do Rio Preto, e estava tendo um custo elevado devido a essas internações. Então a Unimed acabou coibindo a internação de véspera. Com isso, nós tentamos no primeiro momento a conseguir abrir o consultório, que os convênios nos pagassem essas consultas, e foi uma certa dificuldade. Nós ficamos praticamente quase um ano, montamos um consultório e começamos a dar esse atendimento aos pacientes gratuitamente, porque a gente achava que era importantíssimo ter essa avaliação pré-anestésica em todos os aspectos, para ter um relacionamento médico-paciente, para a gente saber orientar quanto a jejum, saber que tipo de doença que ele tinha, que tipo de medicação que tomava, qual medicação ele deveria continuar tomando, qual medicação ele deveria suspender previamente, tudo mais. Com isso também houve, com a evolução dos tempos, um negócio chamado-se acreditação hospitalar. A acreditação hospitalar nada mais é do que implantar um processo de qualidade que já tinham nas empresas, que era ISO, dentro dos hospitais, das instituições. Com a implantação da acreditação, agora, foi evoluindo, e dentro dos protocolos atuais de acreditação hospitalar, exige uma coisa que se fala protocolo de cirurgia segura. Nesse protocolo, é importantíssimo hoje que a gente faça tudo isso que eu comentei, tá? O paciente é liberado para o procedimento, ele chega no hospital, dentro da sala de cirurgia, e aí tem que estar presente o cirurgião, a circulante, a instrumentadora, o anestesiologista. Se for um caso, por exemplo, de uma cesariana, tem que estar presente o pediatra também. Só pode iniciar a cirurgia depois que a enfermeira questionar o paciente várias perguntas que, inclusive, nós fazemos aqui. Se ele tem alergia, se ele está tomando medicação, como é que funciona. E, inclusive, o cirurgião tem que, às vezes, demarcar a área que vai ser operada. No caso de um braço, tem que botar um X no braço que vai ser operado, se é direito ou esquerdo, entendeu? Ele tem pergunta para a circulante nesse protocolo se todo o material solicitado pela equipe médica está presente na sala, questiona o cirurgião se o que ele pediu estava de acordo, questiona a anestesia, se é intubação difícil ou não, se o oxigênio está ligado, se o aspirador está funcionando, se o carrinho de anestesia está testado. Tá? Depois de todas essas informações, é que dão procedimento, ou seja, se libera, dá o ok para se começar a cirurgia propriamente dita. Tá? Isso é um protocolo de cirurgia segura. Quer dizer, um protocolo de voo. Total. Total, em que você tem que observar todos os aspectos. Doutor Roberto, Pois não. já que eu conheço a sua atuação, como é que inicia esse protocolo de voo? Como já foi dito, Sim, pela consulta inicial. O senhor fez um traçado interessante, realmente. O nosso checklist ele tem muito a ver com a aviação, realmente, né? Nós precisamos, antes de começar o procedimento, entender e visualizar que está tudo dentro das conformidades para que depois de começado o procedimento não tenhamos nenhum problema. Então, isso eu até falo para os pacientes que tenham um pouco de paciência, porque muitas vezes são questionamentos repetitivos, né? Às vezes é feita a mesma pergunta 2, às vezes 3 vezes para o mesmo paciente. Então isso é importante, o paciente tem que informar adequadamente tudo. Extremamente importante, desde o lado que vai ser operado, tipos de alergia, medicações. Então, são questionamentos que são feitos de forma redundante para a segurança do paciente e da nossa equipe também, da equipe cirúrgica. Então, o protocolo de cirurgia segura, ele começa, vamos dizer, na escolha do paciente pelo cirurgião, pela equipe da anestesia, o hospital onde ele vai ser operado. Tudo isso já é o início de um protocolo importantíssimo de segurança, né? Não adianta você passar por um profissional que não tem habilidade e as suas chances de complicação são maiores. Então, feita essa escolha,
nós seguimos para um outro passo, que é a avaliação pré-operatória. Nessa avaliação pré-operatória, como o Dr. Faria já descreveu, no bloco anterior o Dr. Jerônimo chegou a falar um pouco, a gente vai pesquisar o estado clínico do paciente, nós vamos entender quais são as doenças que ele tem, se existe alguma comorbidade envolvida, quais medicamentos ele está tomando, se essas medicações têm comprometimento com anestesia, se elas podem causar algum dano para o paciente, se precisam ser suspensas, se precisam ser trocadas, se precisam, enfim, de algum monitoramento durante o procedimento. Feito isso, nós também, normalmente, quando existe comorbidades, a gente solicita avaliações multidisciplinares, outros profissionais estão sempre envolvidos, como os cardiologistas, endócrinos. Contata com o médico, às vezes, que indicou? Sempre. Isso é muito importante, isso é uma das coisas muito importantes, que é essa comunicação com toda a equipe multidisciplinar, tudo buscando única e exclusivamente um nível de segurança excelente, com o máximo de conforto para o paciente, para toda a equipe que for fazer o procedimento. Além disso, nós também no consultório avaliamos a via aérea do paciente para entender se existe alguma possibilidade, alguma dificuldade na intubação, se for o caso, para entender se existe alguma situação específica relacionada a posicionamentos do paciente. Enfim, são muitas variáveis envolvidas, buscando sempre o melhor para o nosso paciente. Feita esta avaliação, nessa parte nós seguimos para a orientação não só das medicações, mas também dos jejum, da parte de adornos. Tem uma situação muito em voga atualmente, que é a questão que a gente observa bastante atualmente, o pessoal tem usado bastante, são os adornos específicos de cílios, cabelos postiços, unhas postiças. Eles utilizam para fixar esses acessórios uma cola que normalmente vai chumbo na composição, e o chumbo, por ser metal, conduz eletricidade, você pode causar queimaduras graves. Então, toda essa orientação são muitas variáveis que precisam ser passadas para o paciente, além da orientação de jejum, etc. São muitas coisas. Muito bem, doutor Roberto. Colocou um aspecto inicial. Antes de iniciar o voo, isso, você vai à cirurgia, né, ou anestesia que vai ser submetido a este paciente. Esse paciente é extremamente avaliado. Então é muito importante, telespectador, informar todos os aspectos. Às vezes algum aspecto que possa ser óbvio, ele é muito importante. Não é banal para qualquer tipo de atividade cirúrgica. Passando então a bola para a minha esquerda aqui, então, para o doutor Odilário e também para o doutor Jerônimo, dependendo do tipo de cirurgia, dependendo do tipo de paciente, dependendo do tipo de situação, as coisas podem mudar? Exatamente. Acho que todos, o Dr. Roberto e o Dr. Faria, eles colocaram muito bem, né, essa questão dessa avaliação. Eu só acrescentaria a questão das medicações que o Dr. Roberto colocou, e hoje está na moda medicações de emagrecimento, tipo as canetas emagrecedoras, e isso acarreta um problema importante para a anestesia. Então, que pode levar a retenção de resíduos, né, no estômago, na hora de uma anestesia pode fazer uma broncoaspiração. Então, uma outra medicação importante, os antidiabéticos via oral, tipo o nome comercial, Forxiga, Xigidul, que eles podem levar a uma cetoacidose, que é uma complicação diabética, mesmo com a glicemia estando normal, chamada cetoacidose euglicêmica. Isso também tudo isso é importante. Às vezes a pessoa está tomando essas medicações, acha que é normal, tudo, mas é importante fornecer essas informações para nós, para que a gente possa orientar, né, com relação a isso. E no centro cirúrgico, né, com relação ao checklist, que o Dr. Faria já colocou também, existe, né, 3 checklists que são feitos. Né? Na hora que o paciente entra na sala, que é feito todas essas perguntas que já foi posto. No intraoperatório é feito também um checklist com equipamentos do cirurgião, algumas coisas que estão acontecendo durante a cirurgia.
E no acordar do paciente, antes de ir para a sala de recuperação, também é feito um novo checklist, né, para que o paciente tenha todo um trajeto, né, de aviação, que é a decolagem, né, o cruzeiro, né, e o pouso, né, então tudo isso foi feito para uma segurança, né, desse paciente. E na sala de recuperação depois também todo esse cuidado é necessário, né, tanto do pré, do intra, o pós também é importante. Nós temos um anestesista que fica durante toda a recuperação do paciente na sala de recuperação, onde ele vai analisar dor, vômitos, qualquer intercorrência que aconteça, né? Ele vai estar prontamente no momento cardiorrespiratória, né? Hemodinâmica, né? Hipertensão, algum problema respiratório, depressão respiratória. São coisas que às vezes possam acontecer. Nós temos lá um profissional exclusivamente para ficar na sala de recuperação. O paciente é monitorado integralmente durante todo o tempo. Durante todo o tempo, no pré, no intra e no pós-operatório, até a alta dele para o quarto. E a anestesia, você me perguntou no primeiro bloco, onde começa a anestesia, né? Nós já falamos aqui. O pós também faz parte da anestesia, né? O paciente encaminhado para o quarto também ainda é responsabilidade também do anestesista. O anestesista vai lá, passa a vista pós-operatória, né, pergunta se está tendo algum problema, se está tendo, né, qualquer, inclusive até mesmo com o hospital, com a enfermagem, né, nós podemos ajudar, a gente tenta fazer também, até a alta do paciente. Até 30 dias após, né, a cirurgia, ainda nós temos uma certa responsabilidade com esse paciente. Então, não é só o ato cirúrgico em si, né? A anestesia é muito, muito além disso, né? Muito além disso. Muito bom, doutor Edilar. Alguma coisa a complementar pelo que nós estamos observando? Na realidade, tem a cirurgia dentro do centro cirúrgico. Sim. E tem outros aspectos, outros setores do hospital que a anestesia atua também. Sim, tem. Eu sei disso pela sua experiência, pelo que você colocou previamente, aspectos de hemodinâmica, outros setores do hospital. Poderia comentar alguns aspectos disso em relação à anestesia? Perfeito. A anestesia, ela não se resume ao centro cirúrgico, né? Como todos os colegas já colocaram, ela se inicia no primeiro contato do paciente com o médico anestesiologista, na avaliação pré-anestésica. Então, isso está fora do centro cirúrgico e é extremamente importante essa integração, porque nós planejamos a anestesia mais segura de acordo com a condição do paciente. Então, eu preciso levar em consideração as informações que o paciente vai me dar, das suas alergias, de experiências prévias que ele teve com anestesia, se houve algum problema ou não, das drogas que ele utiliza, inclusive drogas ilícitas, que nós não podemos ignorar esse fato, né? Hoje é comum, relativamente comum, infelizmente, o uso de drogas ilícitas. Então a gente precisa saber do uso dessas drogas também. Hábitos como tabaco, tabagismo, etilismo, atividades físicas, outras drogas que o paciente usa, até mesmo fitoterápicos. A gente sabe que fitoterápicos interagem com anestésicos, né? Então são informações extremamente importantes para que possa ser planejado uma anestesia segura, a anestesia mais adequada, mais segura para aquele paciente em questão. Dentro do hospital, por exemplo, nós atuamos em outras áreas. Na endoscopia, onde são feitos exames de endoscopia digestiva alta e colonoscopia. Nós atuamos com o senhor na coleta de material para a célula-tronco, né? Sim. Que tivemos o prazer, aliás, foi omitido no primeiro bloco, né? Não falamos, o senhor também faz parte dessa ciência com a gente, então a gente aprende a fazer ciência com o senhor também, nisso daí. A gente atua na hemodinâmica, que é uma área que é um pouco ainda desconhecida, porque a hemodinâmica não é só fazer cateterismo cardíaco. Muitos pacientes que vão para lá, seriam levados para o centro cirúrgico para fazer uma cirurgia convencional, muitas vezes se resolve dentro da hemodinâmica. Uma punção de um cisto, de um abscesso, biópsia que deveria ser feita de forma cirúrgica, pode ser feita lá no serviço da Interrad, né, com radiologia intervencionista, e a gente participa de tudo isso. Então, a anestesia, fora do centro cirúrgico, ela atua em várias áreas. Na radiologia, na endoscopia,
no transplante de medula óssea, na avaliação pré-anestésica e, no que o Dr. Jerônimo muito bem frisou, na avaliação pós-anestésica, né? No raio-x, né? Então a gente tem, por exemplo, tratamento de dor pós-operatória, que a gente atua, por algumas cirurgias têm um pós-operatório um pouquinho mais doloroso. Esse período se estende por um certo tempo e se incomoda um pouco, então a gente pode oferecer algum tipo de tratamento para amenizar esse sofrimento. Então, a anestesia não está restrita ao ambiente do centro cirúrgico. Ela é uma especialidade que se insere e tem uma capilaridade dentro do hospital muito grande. Telespectador, como vocês devem ter percebido, a anestesia é uma especialidade e dentro de um hospital ela é cada vez mais personalizada. Ela procura atuar especificamente para você, para o paciente, para o seu problema, para o piloto, ou seja, o cirurgião ou quem atua, ter uma segurança num bom resultado. Vamos dar um pequeno intervalo, já voltamos. O que é um protocolo seguro de anestesia e cirurgia? O protocolo seguro de anestesia e cirurgia é um conjunto de medidas e de rotinas que são verificadas antes, durante e após procedimento cirúrgico. O objetivo deste protocolo é reduzir riscos, prevenir erros e aumentar a segurança do paciente. O principal é garantir que a cirurgia seja correta e seja realizada no paciente de uma maneira mais segura possível. Este protocolo envolve várias etapas. A primeira, realmente muito importante, é feita antes da cirurgia. O médico da equipe de anestesia faz uma consulta clínica especializada e detalhada. Nesta consulta, são confirmados todos os dados do paciente, avaliado junto com ele o tipo de cirurgia a qual ele vai ser submetido e, principalmente, procura-se avaliar doenças anteriores e pregressas ou cirurgias pelas quais ele já tenha passado ou possíveis problemas anteriores. É dado um especial ênfase nesta consulta aos medicamentos que ele possa estar utilizando, que possa interferir, atrapalhar a cirurgia. São avaliados aspectos relacionados a alergias que ele tenha a algum tipo de medicamento. Todos os exames laboratoriais que ele tenha realizado, imagens, são avaliados nesta consulta. E, principalmente, é discutido os aspectos dos riscos dessa cirurgia. A equipe apresenta, então, possíveis dificuldades que possa ter em relação à anestesia. Discute e apresenta o tipo de anestesia que vai ser realizado neste procedimento com detalhes. Informa que durante a cirurgia o paciente vai ter uma monitorização contínua dos seus aspectos vitais, dos seus dados vitais, pressões e tudo mais. É procedido um controle rigoroso pelo anestesista o tempo todo, com o objetivo de prevenir infecções. Ele confere todos os materiais cirúrgicos que vão ser utilizados na cirurgia. Mantém uma comunicação constante com o cirurgião, com a enfermagem e controla toda a equipe que esteja participando da cirurgia. Para tudo isto, e ficar muito bem tranquilo, um checklist é realizado e o controle deve ser total. Após a cirurgia vem o pós-operatório, em que existe um protocolo que inclui controle da dor, vigilância para se evitar complicações e, principalmente,
avaliação da recuperação pós-anestesia, para que ocorra uma alta segura do centro cirúrgico. Em termos simples, o protocolo seguro de anestesia e cirurgia significa criar barreiras de segurança para se evitar erros humanos e tornar o procedimento o mais seguro possível para os pacientes e para todos os profissionais envolvidos. O programa Medicina e Ciência hoje tem a grata satisfação de estar discutindo sobre anestesia. Anestesia, como vocês observaram, telespectadores, é cada vez mais personalizada. Anestesista que fazia anestesia e vai embora, isso não existe. Absolutamente, a anestesia cuida antes, durante e depois. Vamos colocar um aspecto para ser discutido para quem dos presentes queira falar. Como é que é o durante? Dr. Jerônimo. O durante, a gente precisa, né, de um controle total do paciente, né? O paciente não está simplesmente dormindo, ele tem algumas respostas, né, que pelo procedimento cirúrgico, pela anestesia, que tem que ser monitorado. E esse controle, como o Dr. Roberto também falou, que ele precisa de uma atenção contínua, né, desse paciente. Não é simplesmente, como o senhor disse, fazer anestesia e ir embora para casa. Nós precisamos monitorizar de minuto a minuto, segundo a segundo, essas respostas que o corpo, né, que o corpo do paciente faz, né, com relação à anestesia, com relação ao procedimento cirúrgico. Então, dentro, né, desse contexto, nós temos muita coisa para se fazer com drogas, né, cada momento de uma cirurgia, né. O anestesista ele tem que também conhecer o tempo cirúrgico, porque o anestesista é como se fosse um jogador de xadrez, ele tem que sempre estar alguns passos à frente, para não deixar que aconteça uma evolução ruim para esse paciente. Então nós temos sempre que estar à frente, nós temos que estar preparados para um advento, né? E nós fazemos isso continuamente, né? Através da nossa análise clínica, né? Da cirurgia do paciente, através de monitorização, que hoje nós temos uma gama de monitorização importante, que a gente pode falar um pouco depois, né, nas cirurgias de grande porte, que nós praticamente fazemos das cirurgias de grande porte no hospital. Então nós temos uma gama importante, nós temos aqui o Dr. Odilar, que ajudou minha sua tese de mestrado, de doutorado, ajudou a desenvolver equipamentos que medem a necessidade do paciente tomar um volume, um soro, um sangue. Estamos com uma sumidade com a doutora Odilar aqui nessa questão, e pode falar melhor sobre isso, né, doutor? E isso foi transformado num software que existe dentro de um equipamento que nos dá todas as informações possíveis, como o volume sistólico, débito cardíaco, resistência periférica, PVC, avaliação. São detalhes de avaliação, como é que o paciente está se comportando. Exatamente. A uma agressão ou alguma atuação que está sendo feito pelo cirurgião. E como é que era no passado, doutor? O passado era como é que era nesse passado? No passado, tudo que nós temos hoje, no passado praticamente a gente não tinha quase que nada. Eu sou do tempo que a gente media a oximetria do paciente vendo a polpa digital. Hoje é tudo eletrônico, né? Então o paciente não podia usar esmalte, não podia usar batom, porque a gente via os lábios se estavam cianóticos ou não, tá? Pra você ter uma ideia, por exemplo, eu falo para os meus residentes, a gente fazia anestesia de 3, 4 horas, uma criancinha de 1,5 kg, 2 kg, 3 kg, com um baraquinho ventilando na mão. O tempo todo, porque nós não tínhamos essa aparelhagem eletrônica que tem hoje. Era um AGA lá que tinha no HC que parecia uma árvore de Natal. E aquilo não ventilava aquelas criancinhas. Então você tinha que fazer ventilação manual. E ele falava, 3 horas ventilando na mão ali, ó. E hoje é todos os aparelhos eletrônicos fantásticos, né? Eu lembro que quando eu cheguei em São José do Rio Preto, eu fazia em cesárea e procedimentos de pacientes jovens,
era 90% de peridural e 10% de hack. Hack a gente fazia só em pessoas idosas, porque se usava uma agulha 22, que era grossa, e está provado que às vezes o extravasamento de líquido, naquela punçãozinha que fazia na dura mater, dava um negócio chamado cefaleia. Cefaleia pós-hack. Aquela anestesia nas costas. Nas costas, uma cefaleia pós-hack. Aquilo extravasava um pouquinho de líquido, dava uma depressão de core que dava uma cefaleia postural. O paciente sentado ou em pé, dava uma dor de cabeça frontal e cervical. Com isso, nós fazíamos pele. Agora, para você quebrar o paradigma de um obstetra, de se fazer uma peridural na época que dá pouco relaxamento muscular, e também demorava um pouco mais para pegar essa anestesia, foi difícil. Hoje, com o advento da evolução, se usamos agulhas 25, 27, agulhas fininhas demais da conta, entendeu? Que às vezes, se você manusear ela inadequadamente, ela está entorta, às vezes você perfurar a pele. Sim. Com isso, diminuiu muito a incidência de cefaleia. Hoje a gente faz, vamos dizer assim, 80% de hack e 20% de peridural. Então, quer dizer, houve muita mudança. Foi do tempo que eu cheguei a fazer anestesia para a amígdala, por exemplo, eu colocava um coador, uma compressa em cima, gotejando o éter, tá? A gente tinha uma anestesia famosa, que todo mundo aqui, olha embaixo, que eles pegaram isso também, que era o tio tac ventila em tuba. Fazia tio nebutal, tio pental, tio nebutal, tac purinho, ou quelicin, que é hoje que tem, entendeu? Ventilava e tubava o doente. Hoje a coisa mudou muito, entendeu? As drogas davam muitas reações alérgicas, tá? Se falava muito no tal do choque anafilático no passado. Hoje as drogas são fantásticas, dá um mínimo de reação alérgica praticamente. A metabolização das drogas são fantásticas, são bem mais rápidas. Hoje você acaba uma cirurgia geral, você fecha o anestésico, você usa uma droga para reverter a ação do relaxante muscular, o paciente, em questão de minutos, ele já está acordado, conversando na sala com você. Então é fantástico isso aí. Então vejam bem, a anestesia não só personalizada, ela é controlada continuadamente. Hoje existem equipamentos que estão cada vez evoluindo mais. Doutor Odila, fala sobre esses equipamentos, já que você tem interesse em cirurgia de grande porte. Bom, olha só, como o doutor Faria bem ilustrou, ele viveu o período de sombra da anestesia, né? Que era uma época em que você precisava olhar a coloração de mucosa, de lábio, para ver se o paciente estava bem oxigenado ou se estava arroxeado, né? Mal oxigenado. Hoje, por exemplo, você tem equipamento que faz isso com leitura óptica, com uma precisão impressionante. Então, hoje, dentro do centro cirúrgico, por exemplo, você avalia não só coisas básicas como a pressão arterial, ou a frequência cardíaca e o ritmo cardíaco através de um eletrocardiograma contínuo. Mas você avalia, inclusive, o nível de profundidade do sono que o paciente está tendo. Hoje existe um aparelho chamado BIS, Bispectral Index, que é um aparelho que mede se você está desperto ou sonolento, ou simplesmente aprofundado mesmo, num sono profundo, suficiente para você não ouvir nada, não ter ciência de nada. Então, essa monitorização hoje em dia, ela melhorou muito, tornou muito mais seguro o procedimento da anestesia. E é por esse motivo que o anestesista ele precisa estar ao lado do paciente o tempo todo, porque isso tudo muda no decorrer da cirurgia. Nós não podemos esquecer que a cirurgia é uma agressão ao paciente. Obviamente, esse organismo vai reagir a essa agressão. Essas reações nem sempre são benéficas para o paciente e precisa do intercurso de uma anestesia para você poder evitar que essas respostas deletérias acabem causando mal para o paciente. Então a gente precisa ter todos esses dados na mão, que tudo que está acontecendo clinicamente com aquele paciente. E obviamente uma cirurgia envolve sangramento, envolve muitas vezes um posicionamento que desfavorece alguma função fisiológica. Isso tudo tem que ser avaliado e controlado. Então, essa participação, essa monitorização hoje em dia nos dá a oportunidade de fazer isso com muito mais segurança. Pelo que foi colocado, não só personalizado, bastante cuidado, extremamente monitorizado, com equipamentos e os robôs. Hoje, cada vez mais, a gente tem visto a presença da medicina robótica,
Inclusive, o hospital tem os seus robôs. A inteligência artificial vai modificar a anestesia? Gostaria de ao mais jovem para falar sobre isso. Qual é a sua opinião? Dr. Milton, com certeza isso vai nos atingir, já nos atinge hoje, né? Hoje nós temos alguns aplicativos já que nos permite avaliar a infinidade de medicações que existem e que os pacientes consomem hoje em dia, e nos permite com mais segurança saber as interações que essas drogas podem gerar para prejuízo, né, do paciente. Então, já existe muita coisa hoje que nós já utilizamos, todos esses aparelhos envolvidos, já é um avanço da tecnologia, da inteligência artificial, com certeza. Os ultrassons que a gente usa para fazer os bloqueios de plexo, de nervo periférico, né? O ultrassom que você investiga se existe resíduo no estômago do paciente em situações emergenciais. Tem já uma IA atuando também junto para nos auxiliar. E é utilizado aqui no Sim, no sim, nós temos isso, claro, nós utilizamos isso sim, o tempo todo. Então, o futuro da medicina vai passar pela IA, já passa pela IA e passa pelos robôs. Obviamente que nós temos um direcionamento, mas saber aonde exatamente isso vai parar é só quem continuar que vai saber, nós não temos ideia. Eu acho que é um universo ainda a ser desvendado, deslumbrado por aí. Doutor Faria, você que fez o passado, está no presente. O que você acha que vai acontecer no futuro, então? Eu acho que a evolução da medicina está fantástica, você entendeu? Porque o que eu presencio hoje, a evolução é muito grande. O robô, o senhor comentou sobre o robô veio tirar distorções, às vezes, manuais do cirurgião. Então, às vezes, aquele ligeiro tremor que o cirurgião possa ter durante um ato cirúrgico, o robô corrige, ele não permite aquilo lá, tá? Hoje, como diz a doutora Gilá, eu brinco com os pacientes e falo, chega a monitorizar a tua consciência. Na realidade, é a profundidade anestésica. Hoje, o cirurgião às vezes reclamava muito do paciente, o paciente não está relaxado, tá? Tem que fazer mais droga, eu não estou conseguindo operar, que o paciente está com a barriga dura. Hoje nós temos um aparelho chamado TOF, que a gente monitoriza o grau de relaxamento muscular. Quer dizer, doutor, TOF está zero, não tem como ser o relaxamento. O problema, às vezes, é gás na cavidade que o senhor está colocando demais. Sabe, então, é muita evolução e é muita coisa que veio para melhorar e para acrescentar para todos nós em termos de medicina, tá? A gente chega, por exemplo, hoje um doente, você vai fazer uma anestesia robótica, você tem a opção, uma geral, por exemplo, abdominal, ou mesmo uma prostatéia radical, a gente tem a possibilidade de fazer uma geral, venosa, pura, e simplesmente fazer aquilo lá. A gente se preocupa em fazer, ter uma complexidade maior e fazer um bloqueio anestésico pré, fazer uma pele dural, uma anestesia nas costas, né? Para fazer uma combinada. Por quê? Porque eu ponho morfina no espaço peridural e eu dou qualidade para o pós-operatório desse paciente e complemento para geral. Então a gente se preocupa com isso. A nossa me dá mais trabalho, não ganho a mais por isso, mas eu dou uma qualidade para o paciente que eu estou atuando, entendeu? O doutor Roberto citou aqui dos bloqueios do ultrassom. Eu lembro no HC, eu tinha um vascular que pedia para eu fazer bloqueio na enfermaria para aquelas algias de membro superior. Eu ia lá com a caixinha, com a agulhinha 30/8 e puncionava o cara lá na enfermaria. E era uma punção por anatomia, só anatomia. Com a evolução do tempo, apareceu um aparelhinho, chama Stimuplex, que é uma agulhinha que ela dá um choquinho lá. Então você faz uma punção e você liga o aparelhinho, dá uns estímulos, dá um choquinho. Então, com aquele estímulo nervoso ali, o paciente mexe o braço, você sabe que é ali que você tem que injetar a droga. Agora já evoluiu, como disse o Roberto, o ultrassom. Você vai com o ultrassom e você acha onde está o plexo vascular nervoso e você injeta em cima do plexo baseado. Então, a cada dia é uma novidade, uma evolução. Hoje, até punções venosas difíceis, fazer uma venoclise, por exemplo, você pode usar do ultrassom para puncionar aquela veia difícil. Então, a cada dia tem uma coisa para melhorar. E nós temos a grata satisfação de trabalhar no hospital de ponta com nível 3 zona de acreditação hospitalar, partindo para uma Joint Commission, que é o supra-sumo hoje da acreditação mundial, né?
e que nos dá toda a oportunidade em termos de material e medicamento para a gente poder trabalhar com segurança e tranquilidade. Muito bom. Como vocês viram, nós discutimos vários aspectos relacionados à anestesia. Anestesia do passado, como era, do presente, como está, dos cuidados que o Serviço de Anestesia de Rio Preto, a Beneficência Portuguesa, tem em relação aos seus pacientes, de uma anestesia cada vez mais personalizada. Então, como nós não temos tanto tempo para discussão, eu gostaria que todos os quatro fizessem suas considerações finais. Porque, claro, medicina não existe sem ciência. E a ciência também faz parte de toda a medicina. Gostaria que os nossos convidados do Serviço de Anestesia dessem suas considerações finais. Vamos começar com o Dr. Odilar. Obrigado, Dr. Milton. Olha, eu acho que ficou muito importante nesse programa, ficou bem elucidado que é muito importante o contato do paciente previamente com o seu médico anestesiologista, não só com o cirurgião. Ambos vão assistir e vão prestar cuidados para o paciente quando ele for operado. Então é muito importante esse contato. Segundo ponto, nenhuma informação deve ser omitida. O médico, tanto o cirurgião quanto o anestesiologista, eles são profissionais que estão ali para cuidar da sua saúde, da sua integridade, para devolver você para sua família curado, restabelecido, com saúde plena, para você poder fazer suas atividades, trabalhar, levar sua vida normal. Mas para isso, a gente precisa ter esse contato, conhecer você, para poder planejar para você o que é mais seguro e mais importante. Outro ponto, assim como o Dr. Faria que viveu a anestesia nos seus primórdios lá no passado e se surpreende com o que tem hoje, obviamente nós vamos nos surpreender com o que virá no futuro. Muita coisa vai mudar para melhor, né? Graças a Deus para melhor, sempre. Então, os estudos demonstram que isso tem acontecido de forma contínua, a medicina tem evoluído bastante. Então, é preciso que a gente confie na medicina, é preciso saber fazer uso das novas técnicas, da modernidade, tudo sempre com cuidado, com parcimônia, procurar bons profissionais, bons hospitais. Nós, graças a Deus, trabalhamos num hospital excelente que nos oferece oportunidades de ter de tudo que a gente precisar, entendeu? Investe muito em qualidade, investe nesses protocolos que são esses organogramas para que você não deixe nada ser descuidado. Então, isso é muito importante, tá certo? E, obviamente, profissionais sempre capacitados e habilitados. Isso é de extrema importância também. Doutor Roberto, algumas considerações finais? Primeiramente, agradecer a oportunidade, Dr. Milton, porque essa elucidação para os pacientes é muito importante. Ainda, nós estamos vivendo uma época, estamos falando de robôs, de IA, de uma série de coisas, mas a anestesia ainda existe alguns tabus, como esse que o senhor citou, o senhor brincou agora há pouco, em que o anestesista faz anestesia e vai embora, né? Então, ter a oportunidade de elucidar do que se trata realmente de anestesia é muito importante para nós, é uma grande oportunidade. Então, nós estávamos falando aqui de protocolo de cirurgia e anestesia segura, nós falamos da importância da avaliação pré-operatória, da importância do manuseio intraoperatório, desde a escolha do plano de voo, né? Que tipo de anestesia nós vamos utilizar, da monitorização desse paciente inicial e durante o transcorrer do procedimento. Falamos também da fluidoterapia, né? A reposição de líquidos, hemoderivados, enfim, tem toda essa importância. E também depois da monitorização e reversão do bloqueio, que é feita com vários tipos de possibilidades para esse paciente ter um despertar mais rápido. E também, em seguida, esse paciente numa sala de recuperação pós-anestésica, também a monitorização de toda essa sequência, de tudo que foi feito, né? Então, eu gostaria de agradecer ao senhor pela oportunidade em que nós pudemos passar toda essa gama de situações para os pacientes, né? E mostrar que o nosso intuito, nós como anestesistas,
tendo a oportunidade de conhecer o paciente antes, planejar tudo muito bem anteriormente, nós estamos preocupados única e exclusivamente com a vida desse paciente. Nós podemos trazer mais conforto, mais segurança, tanto para o paciente quanto para os seus familiares e também para o cirurgião, que, tendo um paciente mais à mão, ele pode desempenhar o seu papel, fazer a tua cirurgia com uma qualidade muito melhor. Então, o nosso intuito sempre foi esse, né? Sempre preocupados em trazer segurança, conforto e o melhor para o nosso paciente. Muito obrigado pela oportunidade. Doutor Jerônimo, agora as suas considerações. Eu também queria agradecer a oportunidade, porque eu acho que foi uma maneira assim, bem didática de como explicar, como esclarecer a população, aos pacientes, né? Que a anestesia é uma coisa segura, é um procedimento seguro, né? Hoje em dia, a cirurgia só conseguiu também se evoluir, as grandes cirurgias só puderam ser realizadas devido, né, à evolução da anestesia. Então, eu queria transmitir isso, né, à população, de que podem confiar, né, da mesma maneira que vocês escolhem um profissional para fazer sua cirurgia, também vocês deveriam, né, escolher um hospital que tenha todas as condições necessárias para essa cirurgia e a equipe de anestesia, né, que tem que ser uma equipe qualificada. E então isso desmistifica, né, aquela questão de que a anestesia era uma coisa insegura. Hoje não, vocês podem confiar como o Dr. Roberto colocou, nós estamos aqui para proteger vocês, né? E tem aquele ditado, né? Todo mundo, né, é amor de alguém, né? Então a gente vai devolver o amor para a família da melhor maneira possível, a maior segurança possível. Perfeito. Doutor João Luiz Bassa Faria, como chefe do serviço, a última palavra de consideração final é sua. Eu gostaria, como todos, agradecer a oportunidade de apresentar o Serviço de Anestesia Rio Preto, tá? Apresentar um pouco da qualidade do que nós oferecemos dentro de um hospital qualificado ONA 3 e partindo para uma Joint Commission. Mas eu queria de ressaltar agora, finalmente, uma coisa importantíssima que eu acho que nós temos no SARP. Nós temos um CET, que é um Centro de Ensino e Treinamento, onde nós temos 23 residentes oficiais, MEC, que é pelo Ministério da Saúde, e SBA, pela Sociedade Brasileira de Anestesiologia, e do qual a gente tem formado colegas com excelência qualidade, com muita qualidade. Tanto é que dentro do nosso serviço, hoje, nós temos 4 profissionais que foram formados por nós e hoje são nossos sócios. E não tem mais porque às vezes não cabe dentro do serviço, talvez. Talvez nós estamos precisando de ampliar isso daí. Mas nós temos colegas hoje dentro de todos os hospitais de São José do Rio Preto que foram formados por nós. Inclusive no próprio hospital de base nós temos muitos colegas que estão atuando lá. Colegas no exterior, tá? Tem um colega excelente profissional em Barranquilha, tem um excelente profissional dentro do Dante Pazzanelli de São Paulo. Isso para citar alguns dentre inúmeros outros que estão pelo interior de São Paulo e todos muito bem. Goiás, Mato Grosso. Isso para a gente é gratificante porque a gente consegue devolver um pouco de que cada um aprendeu, tá? Um pouco da experiência de cada um. Eu falo para os meus residentes que o seguinte, que o sonho do Criador é ver a criatura superar o Criador. E para a gente é uma injeção de ânimo, porque nós estamos no dia a dia com gente nova do lado, entendeu? Querendo aprender e a gente com vontade de ensinar. Então isso é muito gratificante, isso dá uma oxigenação no serviço, tá? Como disse o Odilar, todo mundo tem que ter preparado, tem que ter uma reciclagem, tem que ter uma educação continuada para poder dar continuidade, para você poder fazer o certo, o correto, o melhor para o paciente, que acima de tudo é a pessoa principal em toda estrutura, e com isso ainda ensinar alguém para dar continuidade naquilo que eles viram aqui. Então, muito obrigado. Eu gostaria que realmente, como disse o Jerônimo, que o paciente se preocupasse. E além de escolher um bom profissional para ser operado, uma boa instituição para ele ser internado e fazer isso, também tivesse a oportunidade de escolher um bom anestesiologista para cuidar da vida dele. Muito obrigado. Muito obrigado. Telespectadores, hoje o tema foi anestesia. Tenho certeza que muitas dúvidas que existiam no passado foram dirimidas.
O programa Medicina e Ciência é produzido pela Insat TV. Ele é veiculado pela TV Morada do Sol todas as terças-feiras e ele está disponível no YouTube. Medicina e Ciência. Estamos desmistificando e mostrando aspectos que talvez vocês não saibam. Dúvidas? Vejam abaixo no telefone, podem ser colocadas para nós que nos programas futuros responderemos.